Primeiramente, boa noite, doutor. Mais uma vez te agradeço, né, por ter aceitado o segundo convite, já que já é a nossa segunda live. E eu gostaria que você se apresentasse para quem ainda não te conhece. Nós estamos com bastante seguidores agora em comum, né? Mas se apresente para Uhum. quem ainda não conhece você. Então, boa noite, Jaque. Agradeço aí mais uma vez o convite. É um prazer mais uma vez estar aqui, né, participando dessa live com você. Meu nome é Saulo Luna, sou advogado familiarista, né, tenho um escritório físico em Campos dos Goytacazes, estado do Rio, mas devido à questão dos processos eletrônicos, a gente atende clientes de todo o Brasil. Sou também procurador concursado da Câmara Municipal de Bom Jesus do Apuana, que é uma cidade também vizinha aqui de Campos, e a minha atuação no escritório é especificamente, exclusivamente ligada ao direito das famílias. Doutor Saulo tem uma rotina bem puxada, né? Quem acompanha você lá vê que é correndo, é fazendo crossfit, e em 11 horas da noite vai estar É, trabalhando, né? Então, é uma... essa semana tem sido bem corrido, né? A gente tenta aí conciliar aí a atividade profissional, a atividade do escritório, né? E com a atividade também da Câmara. E claro, a gente tem que ter um exercício físico, né? Assim como você, eu também gosto de Sim, correr, gosto de sim. fazer minha academia. E a gente tem que tentar conciliar tudo, né? Às vezes não dá tempo durante o dia e aí tem que entrar na noite para poder finalizar o dia. Verdade, né? Tem que ir encaixando aí os horários, mas É, devagarzinho e com muita paciência a gente consegue dar conta de tudo, né? sim, sim. Ou pelo menos o básico. Mas É, então, eu quero começar, na verdade, com um tema que é uma dúvida que eu acho que muita gente tem ainda. Eu recebi muito isso daqui, e é uma coisa que eu acredito que prende ainda as pessoas em relacionamentos que não estão mais interessantes, que não estão mais felizes, e muitas vezes, né, aí falando das mulheres, relacionamentos que são até abusivos. É uma questão que a gente cresce ouvindo falar esse negócio de abandono de lar. Existe isso? Eu saí de casa, né? Não estou feliz mais no meu casamento, eu estou sendo agredida, estou sendo traída. Se eu sair de casa, pegar os filhos, sair e morar numa outra casa, com a família, existe isso que eu vou perder os meus direitos em relação àquela união? então, Jaque, isso é um assunto bastante recorrente, né, no escritório, até mesmo no teu Instagram, muita gente pergunta aí. Acho que eu já fiz algum post sobre isso, já respondi algumas perguntas lá naquela caixinha de perguntas, e de fato é uma dúvida bastante recorrente. E, na verdade, isso é um dos mitos, né, do direito às famílias. Muita gente acredita nesse mito, achando que o fato de a mulher abandonar a casa vai perder o direito, eventualmente, aos bens que ela tem, vai perder direito, talvez, às vezes, até a guarda dos filhos, direito à pensão. Então, há, de fato, essa falsa crença em relação a isso. Mas o que ocorre é que não há, isso não é verdade. De fato, é um mito. A mulher e o homem, ninguém é obrigado a permanecer casado, né? Ninguém é obrigado a continuar infeliz no relacionamento que já não te faz bem. Então, a pessoa, quando está insatisfeita no casamento e quer dar lá, já dar o primeiro passo, né, que é a separação de fatos, né, que é a separação de corpos, ela pode sim sair da sua casa e a partir daquele momento ali que ela sai, ela deixa de cumprir com os deveres do casamento, e a partir daquele momento também ali da separação de fato, o regime de bens que até então foi convencionado entre as partes, entre marido e mulher, deixa de existir. Então, assim, ela pode sair, ela não vai perder direito nenhum relacionado aos bens, e em relação aos bens, a partilha vai ser feita de acordo com o regime de casamento estabelecido por ele. Se for um caso de união estável, pelo regime da comunhão parcial de bens. Em relação à guarda das crianças, também da mesma maneira. A fixação da guarda vai ser feita de acordo com o melhor interesse da criança. Em regra, vai ser provavelmente a guarda compartilhada, que hoje é a regra no nosso movimento político. Tem também a questão da pensão das crianças, que também nada influencia o fato da mulher sair de casa. O que a gente orienta é que, apesar de não haver nenhum reflexo, né, na questão dos bens, né, não há nenhuma eventual perda de direito em relação a bens, em relação à guarda, mas a gente sempre orienta que a partir do momento que ela sai, que a pessoa sai, né,
começa a partir daquele dia ali contar a separação de fato, que ela comece a agir. Procure um advogado de sua confiança, procure um divórcio, vai tentar regulamentar a questão da guarda, porque aí a gente começa, assim vai começar a dar o passo, né? Importante para poder recomeçar a vida. Entendi. Doutor, e o adultério? Como é que é? Por exemplo, outra coisa que é muito recorrente, assim, você ter dúvida, essa coisa de questão de traição. Infelizmente, a gente sabe que a maioria dos relacionamentos hoje terminam porque já tem mais gente dentro, né? Então, quando não cabe mais gente, aí começa a haver a separação. O adultério faz com que a pessoa perca algum tipo de direito. Por exemplo, a gente sempre fala da parte mais frágil, que é a parte feminina, né? A gente tem muitas histórias que o homem trai e separa e tudo bem e tal. Mas aí quando a gente fala assim da mulher, a mulher que tem o adultério ali exposto, descoberto, o homem que separa porque sabe que a parceira se envolveu com outra pessoa, isso interfere na hora da partilha? Isso vai desabonar o direito dessa mulher? Não. O que acontece, Jaque? Desde 2010, né, com a emenda constitucional 66 de 2010, não mais se discute no divórcio a questão da culpa, né? Que até então era levado ao divórcio, e aí isso acabava tornando os divórcios incansáveis, enormes, levando muito tempo, o fato das pessoas discutirem a culpa. Você tinha que ficar lá um apontando no outro quem foi o culpado do fim do relacionamento. E na grande maioria das vezes, a gente sempre observava que a traição era um desses fatores, né? Então, de 2010 para cá, essa questão deixou de ser levada em consideração dentro de um processo de divórcio. Ninguém mais é obrigado a estar casado e não importa qual é a razão para aquela pessoa querer se divorciar. Inclusive, se um do casal, se alguém houver alguma traição, ainda que esteja comprovada, isso não é levado para dentro do divórcio para se discutir essa culpa. E isso, dessa forma, não vai influenciar também na eventual partilha de bens que vai seguir normalmente o regime que eles adotaram. O que acontece a jurisprudência tem entendido que nesses casos de traição, de casamento, porque a fidelidade ela é um dos requisitos, né, do casamento. Né? Você tem que cumprir, você tem que ser fiel ao seu parceiro. E quando há esse descumprimento desse dever conjugal, há uma razão para você querer se divorciar. Mas isso não tira da pessoa que traiu o direito de eventual partilha de bens. O que acontece se o traído foi submetido a um constrangimento, a uma situação vexatória, se foi uma cidade pequena, que todo mundo ficou sabendo, esse fato ele pode ser, a pessoa que traiu, o cônjuge traidor pode ser responsabilizado civilmente, mas lá por eventuais danos morais sofridos, né? Temos até aí a recente decisão em que o marido, acho que o marido foi condenado por danos morais em função de ter traído a esposa dentro de casa, dentro do próprio lar dele. Aí nesses casos assim, mais específicos, né, são casos que têm que ser analisados de caso a caso, porque é possível, no caso, indenização por danos morais, mas reflexo na partilha de bens não haveria. Tem gente que além de trair abusa também, né? Exato, né? Aí já é demais, que é artista. Mas aí, por exemplo, como você falou que pode ser o caso de ser uma coisa assim vexatória, tem gente que às vezes em cidade muito pequena tem que abandonar até o emprego, né? Porque às vezes essa situação pode ter ocorrido ali com pessoas conhecidas e às vezes também o psicológico da gente não fica muito bom depois de receber aí uma galha na parte de chifres, né? Então você pode ter uma necessidade de ter um tempo, né? E isso pode gerar vários transtornos. Mas já ouviu falar sobre uns casos de acordos pré-nupciais e às vezes as pessoas colocam nesses acordos assim multas ou alguma coisa que tipo assim, se você trair, você não vai ter direito a X, Y, sabe? Isso é válido? Tipo assim, se eu fizer esse acordo, né, antes de me casar e no momento de um eventual divórcio, isso tem valor realmente? A pessoa realmente pode tirar algo de mim? Eu posso ter que pagar uma multa ou eu posso ter que não
exercer o meu direito ali? Então, isso ficou, esse tipo de acordo, né, pré-nupcial, ficou muito conhecido agora há pouco tempo na internet, relacionado àquele casal lá, americano, o Ben Affleck, né, e a Jennifer Lopez, né, americana. Eles celebraram antes do casamento deles, fizeram um pacto antes nupcial, e aí fizeram algumas cláusulas, né, até bastante peculiares, né, e que, se a gente trouxer para o nosso mundo jurídico, nós teríamos que analisar a constitucionalidade de algumas delas. Uma da cláusula que é bastante peculiar é que ele tem lá, que acredito que tem a multa de eventual traição, e tem um dever lá que ele ficou estabelecido que eles deveriam cumprir. Na verdade, foi uma proposta dele em função da proposta dela, porque ela disse que tinha que ter uma cláusula de uma multa exatamente por eventual traição dele. E aí, em resposta àquela cláusula, ele falou que concordaram com aquela cláusula de colocar uma multa, caso ele a traísse, mas que deveria também ter uma cláusula relacionada a um número de vezes que eles deveriam manter relações sexuais durante a semana. E foi colocado isso, que eles tinham que ter pelo menos 4 vezes relações sexuais 4 vezes por semana. E ficou estabelecido. Pois é. E ela concordou, né? Então, assim, entre eles aquilo tem validade, porque agora a gente trazendo para a gente aqui, dentro do nosso ordenamento jurídico, há uma controvérsia em relação a esse tipo de cláusula, né? Porque nós estaríamos aí ofendendo a autonomia da vontade, né? Você estaria sendo obrigado a fazer algo que talvez naquele momento você não queira. Então, há uma certa controvérsia em relação a isso juridicamente. Mas é muito comum esses contratos pré-nupciais, inclusive estabelecendo essas multas, eventual traição. Isso é plenamente possível. Porque esses contratos pré-nupciais, e a gente até orienta, como advogado, a gente orienta alguns casais que hoje a gente tem observado que há uma preocupação, isso tem aparecido agora recente no escritório, casais que estão prestes a se casar e nos procuram para orientação acerca de qual regime de bens escolher, fazer um planejamento patrimonial, porque dessa forma as pessoas estão se antecipando de eventual problema lá na frente. Você escolher o regime de casamento de forma coerente, de forma você sabendo que de fato como está sendo estabelecido, isso evita que lá na frente você tenha problema. E tirando o regime legal, que é o regime supletivo, que é o regime da comunhão parcial de bens, e quando você chega e decide lá, vamos nos casar, e não apresenta nenhum contrato pré-nupcial, o cartório vai te jogar no regime legal, que é o regime da comunhão parcial de bens. E aí, nesse caso, não há necessidade de um contrato pré-nupcial. Mas se você quiser fazer estabelecer um regime de casamento diferente, um regime de bens diferente do que esse estabelecido legalmente, aí você tem que apresentar um contrato pré-nupcial. E aí, nesse contrato pré-nupcial, você pode, sim, estabelecer esse tipo de cláusula. Eventual traição de ambas as partes, terá que pagar uma multa no valor de tanto. E, às vezes, a gente sempre orienta, eu já fiz um caso desse, a gente sempre orienta que não coloque nada muito absurdo, porque isso pode acabar motivando que a pessoa queira se divorciar, né? Aquela pessoa simulando, de repente, tentando, forçando uma coisa ou outra para poder obter lá um valor de indenização que às vezes é extorsivo, né? Mas é possível, é plenamente possível, sim. Nesse tipo de cláusula. Agora, a cláusula lá do... E fica uma situação meio complicada, porque, por exemplo, você tem que comprovar a traição para você conseguir uma indenização, sim, nesse caso, aí é um contrato, né? Foi feito um contrato entre eles, e aí vai ter que ser, de fato, de ficar realmente comprovado que houve a traição e deve ser, assim, a eventual indenização. Agora, mais difícil vai ser lá para o Ben Affleck provar que não transou 4 vezes na semana, né? Essa é uma questão. Essa é uma das questões que a gente aqui questiona esse tipo de cláusula. Porque como que ele vai provar, por exemplo, que de fato cumpriu com aquela obrigação? Né? No caso dela, né? Como ela vai comprovar que de fato realizou aquelas 4 relações? Né? Vai ter um recibo lá, olha, hoje foi feito. Né? Vai filmar? Exatamente. Vai fazer check-in, vai ter check-in, vai ter que criar exatamente, vai ter que fazer check-in todas as vezes.
É uma coisa assim que é uma dúvida. Eu passei por uma situação assim um pouquinho parecida e eu gostaria também que esclarecesse um pouquinho pra gente. É, com relação a, por exemplo, presentes que são dados, às vezes tem a situação de o homem investe, né, financeiramente para a mulher ficar ali com um corpinho lindo, silicone, lipo, e aí ela resolve usar esse parquinho de diversão para se divertir com outra pessoa. E os caras realmente ficam putos, né? No meu caso, foi fila da putagem mesmo, que não aconteceu nada. Eu mesmo trabalhava, fiz uma cirurgia plástica para reduzir o tamanho do seio. E no final das contas, ele ainda falou que tinha me ajudado, não ajudou bosta nenhuma, né? Eu fiz tudo com o meu salário, tudo sozinho. Eu só, nesse momento que eu estava pagando a cirurgia, eu exigi que ele tivesse mais responsabilidades financeiras dentro de casa, que não é mais do que obrigação, né? Eu não Uhum. sou mãe de ninguém para ficar sustentando. Mas ocorre muito isso, né? Aí do cara achar que, nossa, mas eu investi, eu gastei, né? E tipo, achar que a mulher já pegou uma parte do que era o direito dela, porque ela tá toda ali, né? E não tem como dividir peito, né, gente? Deixar um para outro. Então, eu fiz até recentemente um Reels no meu Instagram sobre esse assunto aí, que saiu o marido, no caso o ex-marido, ele teve a ousadia, para não dizer a cara de pau, né, de ingressar judicialmente e aí muito me espanta o advogado querer sustentar uma situação dessa. Ele solicitou que fosse abatido no valor que ele teria que dar no eventual partilho do casal, que fosse abatido o valor que ele investiu no silicone da mulher. E aí a jurisprudência foi pacífica, né? A decisão foi de fato contrária, porque isso são é o que a gente chama de presente. Presente que você dá por livre e espontânea vontade, não pode depois querer exigir de troca. Coincidentemente, hoje eu atendi um caso exatamente sobre isso. Não foi nada que foi investido no corpo da mulher, mas a cliente me procurou e a gente estava tentando negociar uma partilha, a divisão, né, no divórcio, e a proposta que o marido fez foi que abatesse lá um carro que ele havia dado para ela de presente durante essa relação. E aí ficou muito claro que o carro era de fato presente para ela, e aquilo ali não entrou. Teve a questão também de um celular, queria um iPhone caro, queria que fosse dividido, que fosse abatido. Não há essa possibilidade. Nesses casos, ainda mais esdrúxulo, mais ainda, né? Porque como é que você vai querer dividir um peito, como você falou, vai dar um peito para ele, vai dar para o outro para ficar? Não tem condição, né? Então, assim, nesse caso, não entra em nenhuma divisão esse tipo de situação. Porque na hora do casamento é meu bem para lá, meu bem para cá, né? Terminou, é meus bens para lá, seus bens para cá. Exatamente. É exatamente por isso que muitos casais hoje têm, assim, às vezes pessoas mais esclarecidas que saibam que existe essa possibilidade de você escolher o regime. A gente faz a questão do planejamento patrimonial, né? Você vai convencionar ali. A gente sabe que é um assunto delicado de você tocar com a sua noiva, porque muitas vezes vão achar, poxa, tá achando que eu estou interessado no dinheiro dele, né? Então, às vezes as pessoas ficam com um certo cuidado para tocar nesse tipo de assunto, mexer em dinheiro. Mas eu entendo que, na verdade, é o momento mais oportuno para você fazer isso, né? Porque, às vezes, o regime da comunhão parcial de bens, ele aparentemente pode parecer justo. Poxa, nós não temos nada hoje, vamos construir tudo junto, lá na frente, eventualmente, a gente se separar, vai ser metade para cada um. Mas, às vezes, há casos em que um do casal ganha muito mais, né? Às vezes a mulher ganha muito mais, ou às vezes um homem ganha muito mais. E aí vocês tendo essa consciência de que isso lá na frente pode acabar não sendo tão justo, seria interessante, então, vamos conversar, vamos fazer um planejamento. Como que nós vamos escolher o regime de bens? E aí define, através de um pacto pré-nupcial, e isso também é possível na união estável, né? Que é união estável, você vai fazer um contrato de convivência. E ali, da mesma forma que o pacto pré-nupcial, você vai estabelecer as cláusulas que você entender necessárias, que você entender convenientes para aquele casal. Eu acho sempre interessante a gente tomar essas decisões assim mais burocráticas,
é quando você está mais consciente, porque eu acho que a separação, ela mexe muito com a cabeça de todo mundo. É Sem muito dúvida. difícil você ver, né, o casal que está ali no calor do momento para discutir mesmo o divórcio, ele conseguir ter consciência, conseguir ter Então, clareza mesmo nas ideias, né? eu Então, costumo talvez. dizer que a pessoa que está, só me perguntando, a pessoa que está passando pelo divórcio, né, ela está vivendo um luto, né? E ela Sim, fica sim. emocionalmente fragilizada e com a sua capacidade de discernimento completamente comprometida, né? E aí acaba tomando decisões do impulso, motivadas pela dor, pelo Exatamente, ódio, pela exatamente. mágoa, que às vezes no final não vai dar certo. E tem várias situações também. Tem momentos em que você, movido pela emoção ali, principalmente assim, que na separação dificilmente os dois estão querendo separar, né? Sempre tem um que toma a Sempre decisão tem e um tem que um é. que está sendo abandonado, né? Sempre tem um que traiu, o outro que foi traído. Então é sempre uma situação delicada. E tem sempre a situação de que aquela pessoa que está emocionada demais porque está sendo deixada, que não quer se desfazer do casamento e ela quer talvez exigir o que nem tem direito, ela quer, tipo, atingir, quer tentar trazer o outro para a realidade. E também tem o outro lado, que a gente quer se livrar logo. Eu mesmo Exato. queria me livrar rapidamente, o mais rápido, não queria discutir nada. E só que depois, analisando, eu vi quanto de prejuízo que eu tomei por não ter parado para pensar, por não ter analisado, não ter pensado que, meu Deus do céu, eu tinha direitos que eu não Exato. exigi, que eu fiquei, não, tudo bem. Por exemplo, eu deixei com ele uma carta de crédito de 30 mil reais e fiquei com uma moto financiada de 9 mil Paguei. reais. E que tipo, eu estava pagando ainda as parcelas. Olha só a loucura. Olha só a Né? loucura. Se tivesse dividido a carta, pagava a moto, né? E Exato. ainda sobrava dinheiro. Só que, tipo assim, Né? na hora, você tá tão querendo se livrar e nunca mais ver a cara da pessoa que você não raciocina. Então, se é possível fazer isso, né, quando você tá consciente, não que a gente vai Sim. casar pensando em separar, mas a gente tem que entender que acontece, né? Sim, sim. Infelizmente a vida muda. Exatamente. O casamento, ele vai acabar. Isso é fato. Ou ele vai acabar pelo divórcio ou pela morte. Sim, Né, isso é fato. E aí, nos dois casos, você tendo um planejamento patrimonial bem feito, consciente, você vai evitar problemas, tanto numa situação quanto na outra. Porque o divórcio, a gente sabe que as pessoas, como a gente estava falando, às vezes eu até oriento, quando alguém vai se divorciar, e eu vejo que ela está extremamente abalada, que não está preparada para enfrentar um divórcio litigioso. Se for consensual, beleza. Mas quando a gente me procura, vamos entrar com o divórcio litigioso, eu vejo que a gente tem que ter através daquela escuta qualificada, a gente consegue fazer a filtragem para saber de fato o que a pessoa quer, mas acima de tudo o que ela precisa. E aí, nesse contexto, a gente consegue observar que muitas das vezes elas não estão preparadas para enfrentar um divórcio litigioso. Aí, às vezes, eu oriento, olha, eu não sou psicólogo. Então, o que eu faço? É melhor que você primeiro faz lá uma consulta com a psicóloga, conversa, desabafa, pelo menos umas 4 consultas, para depois a gente vem aqui e aí assim a gente vai tocar o divórcio. Porque as pessoas sentam ali na mesa, na nossa frente, muito fragilizadas. Né? Às vezes muito fragilizadas, sem condição nenhuma de enfrentar o divórcio. E às vezes a gente se depara às vezes, com advogados que não estão preparados para militar na área de família e estão lá ainda carregando aquela coisa da faculdade de que advogado bom é advogado mau, e advogado faz a outra parte sofrer. E aí acaba que, num processo de família, um advogado desse não se sustenta. Isso acaba atrapalhando, né? Porque às vezes ele tem um sim. sucesso numa sentença, mas que não traz a pacificação para aquela família. Eu sempre costumo dizer uma frase que é muito importante. O fim da conjugalidade não é o fim da parentalidade. Ou seja, o fim do casamento não acaba com a família. A família ela deve existir, ela Exatamente. deve persistir para além do casamento. Né? Isso é uma consciência que as pessoas têm que ter. Inclusive, muitos advogados que militam na área de família. E acho que ainda mais quando existem filhos, né? Infelizmente é uma coisa que nunca acaba, né? Não tem como. Então, acho que o máximo que se conseguir manter de um relacionamento saudável que seja, né? Não dá para poder usar esse momento para brigar, para atingir. Infelizmente é o que a gente vê muito, né? Um querendo atingir Certo? o outro e um querendo tirar do outro.
acusar, e aí a hora que começa, na Isso é verdade, a normal, né? exorcizar Faz. os demônios, né? Eu costumo dizer que às vezes as partes eles pegam um processo e normalmente aquela pessoa que não queria se divorciar acaba fazendo do processo uma extensão do casamento. Só que, Sim. e como o amor aparentemente relativamente acabou, ele estende no processo o ódio. E aí fica como se o relacionamento persistisse, só que agora através de um processo. E aí a coisa nunca tem fim. E tem gente que Né? perdura isso daí para sempre, né? Até depois para compartilhar a guarda, o ódio se arrasta. E o problema é que isso acaba refletindo nessas outras questões, questão da guarda, questão da pensão, porque você traz essa mágoa, né, do divórcio e descarrega tudo nas crianças, né? Aí vem a alienação parental e vem todos os reflexos e quem acaba sofrendo isso são os menores, são as crianças. Na verdade, eu acho que deveria ser lei, né? Procura o advogado juntamente com o psicólogo, já vai tratando, fazendo a terapia. Às vezes, quando eu vejo que a pessoa está muito debilitada emocionalmente, não tem condição de enfrentar um divórcio litigioso. Vamos bater um papo com o psicólogo antes? Às vezes ajuda. E às vezes também o próprio ir para o litígio é mais por uma questão emocional mesmo, né? Do que às vezes a pessoa não está com a cabeça mesmo no lugar. Às vezes, se sentar e conversar, consegue chegar a um acordo satisfatório, resolve tudo ali tranquilamente. Mas às vezes a pessoa quer tanto atingir, né? Exatamente. As pessoas, o casal, e aí a gente entende isso, eu já passei por um divórcio, eu sei bem como. Às vezes, aquilo que eu falei, a gente perde um pouco a noção, né? A gente perde um pouco da consciência. O fato de a gente estar emocionalmente abalado, a gente não consegue raciocinar direito. E aí isso acaba atrapalhando, né? Isso acaba atrapalhando mesmo. Sim. E você não consegue, você perde o raciocínio, você não consegue enxergar a situação ali com clareza. Por isso que é importante, né, essas coisas serem decididas. Tem umas perguntinhas aqui que eu vou te fazer. A partir de quanto tempo de relacionamento eu já tenho direito a alguma coisa? A pessoa está ali contando os dias para fazer a partilha, né? Então, essa pergunta é muito recorrente, muito comum. Acredito que vocês estão se referindo à união estável, né? Provável, né? Provavelmente. Porque casamento, a partir do momento que você casa, a partir dali você está estabelecendo um regime, né? Vai ser aquele regime. A união estável, ela hoje não tem mais um prazo pré-definido para dizer que a partir de tal dia, a partir de tantos meses, tantos anos, você terá direito à união estável e, eventualmente, a alguma partilha de bens. Os requisitos hoje para que seja configurada uma união estável é que seja um relacionamento público, notório, duradouro, contínuo e que, principalmente, e aí tem um requisito que é bastante subjetivo, é que o casal tenha a intenção de constituir família, né? E esse é um requisito bastante polêmico, porque é nele que, às vezes, muita união estável é configurada e muitas não. Porque é um elemento muito subjetivo. Como é que a gente vai conseguir fazer prova de que nós tínhamos a intenção de constituir família, né? Porque quando um casal de namorados eles começam a namorar e o namoro vai evoluindo, essa intenção de constituir família, ela existe. Só que é para o futuro, né? É uma construção de quando o namoro fica sério, e a pessoa aí vai evoluindo para um noivado, isso é normal que se discute, nós vamos casar, vamos ter filhos. É normal que você discute isso com a sua namorada, mas é algo para o futuro, né? Essa intenção é futura. Né? Agora, na união estável, essa intenção de constituir família, ela é presente, ela é atual. Ou seja, as pessoas no mundo, da sociedade onde aquele casal convive, devem enxergá-los como se casados eles fossem, né? Eles olham para eles e veem como se casados fossem, não mais somente como namorados. E aí, diante de todos esses requisitos, ela vai provar que vai entrar com uma ação, né, se eventualmente não tem nenhum documento regularizando essa situação, regularizando essa situação de fato, que a união estável é uma situação de fato, ela vai estar com uma ação de reconhecimento de união estável, para reconhecer e para fazer a dissolução e a fazer a partilha dos bens. Então, para ela reconhecer esse período, não demanda tempo. Basta que ela demonstre que ela tinha ou que tem uma relação contínua, duradoura,
com intenção de constituir família. E quais são as provas? Fotos de todo esse relacionamento, de todo o período do relacionamento, testemunhas que saibam, que enxergavam eles como que se casados fossem, comprovantes de residências que, no nome de ambas as partes, no mesmo endereço, conta conjunta, investimentos, aplicação, tudo isso, rede social, fotos de redes sociais juntos, viagens, são todos esse conjunto probatório que vai ajudar ela a demonstrar que, de fato, ela vivia uma união estável. Comprovou que ela tinha uma união estável, ela vai ter direito, e aí o regime da união estável é o da comunhão parcial de bens, nesse caso, porque não houve nenhum contrato estabelecido, então é o regime da comunhão parcial de bens. Então ela vai ter direito a metade de tudo aquilo que foi construído durante essa união. Entendeu? Durante tudo aquilo que foi adquirido de forma onerosa, ou seja, comprando, pagando, durante a união. Entendeu? Um relacionamento extraconjugal, ele pode ser comprovado como união estável? Porque a gente sabe que tem uns artistas por aí que tem, né? A esposa e mantém um amante e ele tem esse convívio, às vezes, com os amigos da amante, eles frequentam lugares que são públicos. Hoje em dia a gente não está falando mais daqueles casinhos que são escondidos, né? Tem gente que consegue manter essa vida dupla aí. Em algum momento, se essa amante quiser comprovar esse relacionamento, se ela quiser reivindicar alguma coisa, é possível? Não, a jurisprudência tem entendido que não. Há casos já vou buscar a justiça para isso, porque você só pode ter uma união estável se você não estiver mais casado. Na verdade, você pode estar casado no papel, mas separado de fato. A partir do momento que houve a separação de fato, como eu falei antes, ali rompe os seus deveres conjugais, inclusive o dever de fidelidade. E aí, a partir desse momento, é possível que você estabeleça uma união estável, estando ainda casado no papel. Mas com duas uniões, dois relacionamentos simultâneos, a jurisprudência tem entendido que não. Entendeu? E se forem duas uniões, assim, não tiver casamento mesmo no papel? Por exemplo, mora junto com uma mulher aqui e mantém uma relação também de uma proximidade muito grande com outra mulher. Como que é feito? Eu sei que pode ser diferente também. O juiz pode entender uma coisa num caso, uma coisa no outro, mas normalmente, assim, se tiver essas... o Diego tá aqui falando, a amante não tem um dia de paz. Pois é, já dizia Marília Mendonça, a amante não tem lar, né? Então, a amante não tem lar, né? Já dizia a Marília Mendonça. Ela já entra sabendo que o negócio, que o buraco é mais embaixo. A amante não tem lar, já dizia Marília Mendonça. Não tem lei que ampare, né? Que ampare, exato. Se é nesse caso... Nessa situação aí, de união estável, vai ter que ser feito através de provas, né? Vai ter que provar quem de fato tinha a união daquele, já dizia Marília. Quem é que tinha a união estável, quem vai conseguir comprovar que de fato convivia provar com quem é homem. Titular, né? Quem é titular e quem é reserva. Isso demanda prova, né? Uma questão mais tormentosa. Uma pergunta aqui. Namorei um rapaz e ele dormia na minha casa todas as noites. Com o fim do relacionamento, ele tem direito às minhas coisas? Foram 5 anos de relacionamento. Pelo que eu entendi, a casa já era dela, já era montado, tinha tudo, e esse rapaz vinha ficar na casa. Pelo que eu entendi também, não moravam juntos, mas ele dormia lá todas as noites. Então, aquilo que a gente falou, né? Hoje em dia, antigamente era fácil a gente identificar quando existia um namoro, quando existia um noivado e quando existia um casamento. Era um relacionamento, ele era progressivo. A pessoa começava a namorar, depois ficava noiva, depois ficava casamento, e depois se casava, né? Hoje em dia, no mundo contemporâneo que nós estamos vivendo, uma sociedade cada vez mais evoluída, com relacionamentos de redes sociais, a linha entre um namoro e união estável e ficada é sempre muito tênue. E às vezes a pessoa começa a ficar e de lá já parte para a união estável, já parte para conviver, para morar junto, né? Então isso, cada caso desse, a gente tem que ser analisado de forma singular, né? De forma específica. Mas, assim, a regra no namoro não há nenhuma comunicação de bens, não há essa comunicação, não há regime de bens, não há regime jurídico nesse tipo de caso. O namoro, ele não vai, o fato da pessoa estar namorando,
e fazer algum tipo de investimento, essa aquisição eventualmente realizada não vai comunicar ao namorado. O fato dele dormir lá todos os dias, isso pode ser, de alguma forma, ele pode tentar eventualmente comprovar alguma união estável. Mas não é, como nós falamos antes, não é um requisito sozinho que se comprova a união estável, né? São vários fatores. O fato, às vezes nós temos uma união estável de casal que mora separado, né? Não há necessidade, inclusive, de você estar sob o mesmo teto, né? Então, o fato de eles dormir lá não imputa dizer que ele vai teria uma união estável, né? E demandaria uma análise dos demais requisitos para saber se ele teria ou não. A princípio, eu entendo que não. Então, se for somente isso. Porque hoje, às vezes, tem jurisprudência e até a doutrina que faz uma diferença muito interessante em relação à união estável e um namoro qualificado. Na verdade, está ali na linha tênue, na linha entre o namoro, não é um namoro, mas também não é uma união estável, é um namoro qualificado. E nesse caso, não haveria, então, essa comunicação de eventuais direitos. Entendeu? Hoje em dia os namoros também estão muito modernos, né? Então, exato, exatamente por isso, né? Você começa a ficar com a pessoa hoje, você está morando junto, está viajando junto. Então, assim, é por isso que às vezes é importante, muitos casais têm feito o chamado contrato de namoro, né? Que de alguma forma acaba tentando afastar um pouco isso, né? A questão da união estável. Inclusive tem uma perguntinha aqui para você falar sobre isso. Então pode falar logo, né? A gente já está nesse gancho aí. Vamos falar logo do contrato de namoro. Contrato de namoro, o que é? Nada mais é um ajuste, né? Um ajuste de vontade entre as partes, onde eles declaram ali, eles registram no documento que eles vivenciam um mero namoro. Mas ele me pergunta qual o objetivo disso? Qual o objetivo prático disso? É exatamente esse. Quando você celebra um contrato de namoro, e ali você está dizendo que nós estamos vivenciando um mero namoro. Você está tentando afastar a incidência da união estável. Porque ali você está dizendo que você está apenas namorando, né? E aí o objetivo é exatamente esse, afastar a união estável. Mas aí a gente tem pergunta, então, essa seria então a solução milagrosa para você conseguir afastar a união estável? Aí a jurisprudência entende que não. Porque um contrato de namoro por si só, ele não afasta a união estável. O que acontece? A união estável, como eu falei, é uma situação de fato, né? Ela acontece de forma fática, na realidade, no dia a dia. Então não é um documento que esteja, por mais que esteja assinado pelas duas partes, dizendo que a gente vive um namoro, se na prática, se na realidade o que a gente vive é de fato uma união estável. Então volta a pergunta, mas então não adianta fazer um contrato de namoro? Adianta. Adianta porque ele pode, por mais que ele por si só não vá ensejar o afastamento da união estável, mas ele pode ser utilizado como indício probatório, né? Ou seja, numa eventual discussão acerca da união estável, se você tem um documento dizendo que na época a intenção do casal era uma união estável, era um namoro e não uma união estável, e você tem um documento para isso, esse documento, na eventual ação, ele vai servir como prova, né? Já é um ponto para você. Então, é interessante para a pessoa que está começando ali, está nesse limbo entre namoro e união estável, celebra ali um contrato de namoro, e o interessante é que nesse contrato de namoro é possível que a gente estabeleça, inclusive, cláusula acerca de regime de bens, eventualmente se virar uma união estável. Então, a gente faz um contrato de namoro, é o que a gente chama de cláusula darwiniana. É a cláusula evolutiva, ou seja, você faz um contrato de namoro dizendo, hoje eu só vivo um namoro. Mas, se porventura, se caso a gente daqui a uns anos vier a conviver como se fosse uma união estável, o regime de bens vai ser esse. Entendeu? E aí o namoro vai evoluindo naturalmente, você está já respaldado, documentado. Tem sido bastante comum esse tipo de documento. Exatamente, pessoas, às vezes, bem de vida, aí, esse dia eu assisti uma palestra, claro que o cara deu uma exagerada, mas ele dizia que ele andava com uma notinha, um bloco de notas no bolso, e todas as pessoas que ele na festa, no show, ele conhecia e chegava, vem cá,
assina aqui para mim que a gente está só ficando. E isso depois ele escreveu foi até objeto de tese dele no mestrado, dizendo que ele tinha um bloquinho lá com diversas pessoas assinando que ele só ficou com a menina. Por mais que tenham ficado diversas vezes, eram encontros eventuais que aquilo ali não dava ensejo a ela pedir nada dele depois. O cara era muito É rico. interessante. Em especial quando você já tem um patrimônio. Interessante Exato. isso. Uhum. O Diego tá falando aqui, caraca, a solução para não contrair união estável é estar em celibato. Melhor coisa, a burocracia que tá acontecendo nos relacionamentos é a melhor coisa, Tem tá? que ter cuidado. Vamos Colou, escova de dente, entrou no carro, já era. Vamos todos praticar o celibato, que eu acho que tá dando mais lucro. Minha companheira nunca trabalhou e agora quer a metade de tudo. Ela tem direito? Mesquinho esse rapaz. Então, amigo, aí a gente precisa entender para saber identificar qual é o regime de bens, né? E aí, como ele se referiu a companheira, eu levo a crer que seja a união estável. Ou ele é petista, né? Ou não chegou a casar. Exatamente. Se ele vive, então, uma união estável, o regime adotado é o regime, se não tem nenhum contrato de convivência estabelecido previamente, o regime vai ser o regime da comunhão parcial de bens, que é aquele que tudo aquilo que foi construído na constância da união, de forma onerosa, é partilhado, metade para ela e metade para ele. É justo? Não sei. Talvez, em alguns casos, seja justo. Não sei se no caso dele é justo. Ele disse que ela não trabalhou. Mas ela talvez não tenha trabalhado de forma direta para a construção daquele patrimônio. Mas certamente ela trabalhou de forma indireta. E aí a gente tem que levar e botar na balança, e a gente sabe como é que é o trabalho de uma mulher do lar. É cuidar de casa, de comida, roupa, casa, filho. Talvez, e há jurisprudência até já posição no sentido de que esse trabalho deve ser, inclusive, recompensado. Né? Através de pensão, deve ser valorizado. Então, assim, não houve um esforço direto, mas houve certamente um esforço indireto, uma contribuição indireta. E aí, na comunhão parcial de bens, o que presume-se, né? Há uma presunção de que há um esforço de ambas as partes, seja ele direto ou ele indireto. Então, nesse caso, meu amigo, ela tem direito a metade de tudo que você construiu, sim. É porque muitas vezes, eu sempre falo, o trabalho de bastidores, muitas vezes ele não é valorizado, porque muitas vezes a pessoa não é vista. Então, o homem sai de casa todos os dias, aí vai trabalhar e tal. Então, ele tem essa sensação que ele está construindo sozinho. Só que esquece que para você entrar numa casa, ela está minimamente habitável, precisa de um trabalho que ele nunca acaba, que é 24 horas por dia. Para os seus filhos estarem limpos, alimentados, para você ter comida no prato na hora que você chega, para sua toalha estar lá lavada, passada, para você ter a roupa para você vestir, para você ir trabalhar, necessita do trabalho de alguém. Isso acaba sendo um pouco invisível. E se você for contratar uma empregada, primeiro que uma só não vai fazer todas essas funções, né? Você vai ter que ter mais de uma, muito provavelmente. E uma outra certamente coisa não vai também... fazer tão bem quanto a própria pessoa, né? Exatamente. E uma outra coisa também é que, estatisticamente falando, os homens solteiros, eles tendem a ter muito menos patrimônio do que os homens casados. Porque tem aquela curtição, né? Cada dia tá com uma mulher diferente e tal. Então, tipo assim, não vai ficar quieto em casa, vai querer comprar um carro mais caro para poder impressionar. Então, tudo isso é uma contribuição, né? Eu acho que é muito interessante entender isso. É claro que existe sim mulheres que são interesseiras, nós não vamos dizer que não existe, né? Que realmente entram num relacionamento visando tudo que a pessoa já tem, tentando usufruir disso daí sem ter que ter muito esforço, né? Mas eu acho que é bom, assim, a gente valorizar também o esforço da pessoa que está do nosso lado, que esteve, né? E muitas vezes, quando a gente está chegando assim no fim do relacionamento, você começa a focar só no ruim. Você esquece que um dia teve alguma coisa boa, que se você viveu tanto tempo com aquela pessoa é porque tinha algo bom, né? E você começa a focar só no ruim. Aí quando chega a hora de dividir, não quer dividir, né? Não quer dividir, né? E aí, às vezes, começa, às vezes quando o cara não quer dividir, pior é quando ele começa a fazer fraude, né? Usa laranja, né? Pega um carro, vende, bota no nome de mãe, nome de pai, nome de irmão, bota no nome da empresa. Ah, não, mas não é meu, é da empresa, enfim. É do meu amigo. Isso
aí é um outro problema que a gente tem, que é a chamada fraude, né? Dentro da eventual partilha. E isso tem que também, aí a possibilidade quando a pessoa descobre que depois que foi feita a partilha do divórcio ou da união estável, descobre, mas ele tinha aquele carro lá e ele omitiu, ele escondeu. A possibilidade de entrar com a ação de sobrepartilha. E aí você colacionar aquele imóvel que foi omitido, ou aquele carro que foi omitido, e fazer novamente a devida partilha, a devida divisão, né? A essa possibilidade. É bom a gente ser honesto, né? Eu falo, pode ficar chateado, mas não tem honestidade que é Claro. bem melhor. Ó, tenho um filho e meu marido tem 3 filhos de outro casamento. Aí eu acho que já tá falando sobre questão de morte, né? Eu acho que já não é mais, porque a partilha já aconteceu quando o marido saiu daquele primeiro casamento, né? Exatamente. Aí acho que tá falando mais em caso de morte. Como que fica isso? Então, 3 de outro casamento, 1 nesse casamento. Então, no caso de falecimento, sim, os filhos eles terão o mesmo direito na herança do pai. Seja ele do primeiro, do segundo, do terceiro casamento, a Constituição não faz mais diferença. Inclusive, acabou até com aquela expressão triste que é utilizada, de filho ilegítimo, né? Não sei se é o caso. Bastardo. Bastardo, já nem existe filho fora do casamento. Não existe. Filho é filho. Não interessa como se foi do primeiro casamento. Como foi feito, né? Exatamente. Até, inclusive, se for filho adotivo, filho... de qualquer forma, ele vai ter o mesmo direito em eventual sucessão daquele pai. Só que os filhos que são fruto do casamento, do primeiro casamento, eles só vão herdar a parte que era do pai, né? Só vai herdar a parte que era do pai. No caso, eventual morte da mãe, aí só esse filho não vai herdar porque, né, ele não é filho dela. Mas do pai, os 3 filhos terão o mesmo direito. No caso, 4, né? Que é 3 de... No caso, 4. 3 de um Espero e que tenha muitos bens, né? Que senão vai dividir. Vai dividir, Mas, por exemplo, tem situações que acontecem o seguinte, inclusive aqui na minha cidade aconteceu uma coisa assim bem parecido com esse assunto, que é assim, o homem se separou da primeira esposa, né, com quem ele viveu muitos anos, teve uma porrada de filhos, e nesse momento eles não tinham bens, assim, não tinham bens, eles tinham uma única casa, e ele, por livre e espontânea vontade, ele deixou a casa com a mulher e falou, não, você vai ficar com os filhos, você fica com a casa, porque você precisa mais, eu vou seguir minha vida, eu vou me virar. E aí foi embora daqui, foi morar em Rondônia, lá ele contraiu um novo relacionamento, né? Teve outros filhos, e junto com essa mulher, eles adquiriram terra, né? Eles começaram a produzir uma fazenda, e aí os filhos cresceram, todos trabalhavam no negócio, né? Então aquilo ali virou, tipo assim, um negócio da família. E no caso do falecimento de uma pessoa, mesmo, por exemplo, esses filhos aqui, eles não trabalharam nessa empresa, não trabalharam naquilo ali, foi uma coisa que foi adquirida, eles não tiveram nada a ver com aquilo ali. Como que fica isso? A divisão fica igual? Tem alguma diferenciação? Não, eles vão participar da mesma maneira. São tudo igual. O fato de não ter trabalhado, porque o fato de ser empresa, ou imóvel, terra, é herança, né? Ele vai entrar no espólio. E os filhos daqui vão ter que se habilitar naquele processo de inventário e vão ter os mesmos direitos dos outros filhos, né? Vão concorrer diretamente na mesma proporção que os demais filhos. O fato de eles não terem participado da construção da empresa ou do eventual trabalho, isso não afasta deles o direito de participar daquela sucessão. Entendeu? Se tivesse tudo girado no nome desta atual esposa, como que ficaria se esses filhos quisessem requerer alguma coisa? Eles teriam que provar? Aí vai depender do regime de casamento que foi estabelecido entre eles lá no casal, né? E se for no nome da mulher, aí eles não vão participar da herança, porque eles não comunicam a eles, né? Mas se fosse, por exemplo, no regime da comunhão parcial, onde eles construíram tudo durante a união,
eventual morte dele, a parte que caberia ao pai, A ele, né? 50% do pai, os filhos aqui vão participar daquela herança. Né? Agora, os 50% da mulher, não. Ah, tá. Mas aí, de qualquer forma, também, mesmo todos tendo esse direito, os 50% dela continua válido, né? Ela vai ter os 50% e o restante É, ela dividido vai entre todos os filhos e, no eventual morte dela, os outros 50% ficam com os filhos dela, né? só fugir, exatamente. Aí vai ser os 100% dela para somente os filhos dela. Entendi. União estável. É possível não conseguir provar? Eu não tenho filho, né? Apesar, eu não tenho filho com o parceiro, mas ele tem filhos de outro relacionamento. Inclusive, tem um caso que ficou bem famoso aqui no Brasil. Não sei se você já ouviu a respeito, que é o caso daquela Antônia Fontenelle, que era casada assim, né? Eles tinham um relacionamento estável, com aquele Marcos Paulo, que era um diretor da Globo. Até Uhum. hoje ela briga na justiça porque a É. ex-mulher e a filha não reconhecem ela, dizem que não reconhecem ela sendo mulher dele. E só que tipo, uma coisa que me choca até hoje, esse negócio tá se arrastando tanto tempo, porque o relacionamento deles era muito público. E falando de pessoas globais assim, né, mais público do que isso, o impossível. Mas acontece isso de não conseguir provar mesmo que se tem, mesmo com fotos, com fatos, e o processo dá essa travada assim, a pessoa realmente não conseguir receber os direitos? É possível, é possível. Nós temos outro, também, outro caso bastante emblemático, que é o caso do Gugu. Gugu Liberato, né? Isso Uhum. está se arrastando até hoje É também. um caso A fatídico esse, mulher né? dele alega que havia uma união estável, né? E a defesa dele diz que não, que eles, na verdade, celebraram um contrato para apenas serem pais dos filhos, né? Que eles não mantinham um relacionamento amoroso. Relacionamento. Então, assim, a prova da união estável, de fato, é uma prova difícil, né? Porque há requisitos que são fáceis. Como eu falei, tem que ter a presença simultânea de todos os requisitos. Tem que ser uma relação pública, duradoura, contínua e, principalmente, que tem a ver aquela questão de constituir família. Então, assim, como é um requisito bastante subjetivo, é difícil, por exemplo, diante desses casos aí que houve a morte, por exemplo. Como é que nós vamos provar que, de fato, a intenção do Gugu ou a intenção do Marcos Paulo era manter uma união estável, era manter uma relação com a mulher como se casado eles fossem? Então, nesses casos, a prova, quando é o reconhecimento de união estável pós-mortem, realmente a prova se torna um pouco mais difícil. Exatamente por essa questão, por ser algum dos requisitos ser bastante subjetivo. E aí, nesse contexto, você pode falar que a intenção dele era, mas se você não tiver como provar isso, Como provar? vai ficar o dito pelo não dito. E é o caso que está acontecendo lá, porque parece que existia um contrato lá, apesar de ela dizer e ter algumas testemunhas dizendo que eles conviviam como se marido e mulher fossem, parece que tinha um contrato que eles celebraram dizendo que a intenção deles era tão somente serem parceiros na a educação dos filhos, na criação dos filhos. Então, isso, de certa forma, acabaria por afastar a união estável. Nesse caso aí, a gente sempre orienta que faça que regularize a sua situação de fato. Porque a situação de fato você vai ter mais trabalho para você conseguir provar isso judicialmente, caso seja necessário. Então, o custa nada, vai no cartório, faz lá um documento, reconhece a união estável, a partir daquele momento ali você pelo menos está resguardado. Ainda que não queira acrescentar nenhuma outra cláusula, você vai estar resguardado. E para fazer prova, é aquilo que a gente falou. São fotos em redes sociais, conta conjunta, investimentos eventualmente feitos em nome dos dois, tudo que possa fazer com que as pessoas sempre acreditassem que eles eram casados. E aí testemunha geralmente é fundamental nesse caso, desde que não seja parente. E eu acho que é bacana também para quem está com patrimônio aí grande fazer um testamento também, né? Eu acho que ajuda também a diminuir um pouco, né? Por exemplo, no caso do Gugu, se ele tivesse um documento, né? Deixado alguma coisinha que fosse para ela, né?
eu não sei ao fundo, mas parece que ele tinha um testamento, sim. Tinha um testamento, mas não da totalidade, né? Ele tinha alguma coisa que estava dito no testamento. Isso aí é o que a gente chama de um planejamento sucessório, né? Assim como tem o planejamento matrimonial, antes do casamento, você também pode fazer um planejamento sucessório para você se livrar do inventário, né? Você vai, em vida, você vai organizar todo o seu patrimônio, dizendo quem vai fazer o quê, quem vai ficar com quem, né? Para poder não deixar o problema que é o inventário na mão dos filhos depois, né? É porque o nosso maior problema, eu acho, é casar achando que nunca vai separar e viver achando que nunca vai morrer, né? Então, Exatamente. não tem um São duas coisas planejamento. e foi o que eu falei, o casamento é certo que ele vai acabar, né? Seja Sim. pela via do divórcio, seja pela via da morte. Então, é bom a gente estar É preparado para as importante, duas exatamente, situações. é importante que você se planeje, tanto para um quanto para outro. Tem uma pergunta aqui do Diego. União estável se estende a direitos a benefícios da empresa quando o servidor for padrasto e existe a previsão a criança com auxílio creche, mas aí a criança é filho, não entendi. Ele é padrasto da criança, acho que ele quer saber se pode Assim, receber o auxílio creche, né? a questão da união estável, né? Ela tem os mesmos direitos do casamento que estende a quem convive em união estável. A casa é que, às vezes, certas empresas ou até próprias que fica servidor público, né? Então, até a questão de entidade e ente público, eles exigem que haja uma comprovação de que você vive em união estável. Daí a importância de você ir ao cartório e regulamentar, fazer o contrato de convivência, né, dizendo que você de fato vive uma união estável. E aí você comprovando lá na sua empresa, né, que você vive uma união estável, que você tem uma companheira e que tem filhos de fruto dessa união, é possível sim, e aí depende de acordo com cada critério adotado pela empresa, né, ou pelo ente público, que você tenha direito ao eventual benefício que são estendidos a quem são os casados, né? Acredito que seja da mesma forma. Mas no caso assim dele ser padrasto da criança, é possível fazer a inclusão para receber esses benefícios? Em regra, ele teria que provar que há uma relação de dependência, né? Porque o fato de ele ser padrasto, às vezes a criança tem pai. Tem Tem pai, pai, exatamente. ele é pai e ele não é o responsável financeiramente, por exemplo. E às vezes o pai já está recebendo, né, um auxílio creche. Já tem lá a referência. Exatamente. Então, uma criança recebendo, de repente, auxílio Duas vezes, né? Essa que seria a situação. Entendi. Doutor, acho que a gente já tem 1 hora aqui, né? Eu amo essas lives que o tempo passa que a gente não vê, Passa né? rápido, né? Esses assuntos de direito assim de família, tipo, dá para ficar a noite toda aqui falando. Por isso que eu sempre falo, a gente precisa fazer várias vezes, Não, porque tem estou à muita disposição. coisa para falar. O assunto é muito extenso. Mas eu quero mais uma vez te agradecer. Foi assim, um momento incrível essas lives. A gente orienta muito, mas também é muito orientado, né? As dúvidas são retiradas aqui. É sempre um prazer falar com você. É sempre muito esclarecedor. Você tem uma forma assim que você consegue transmitir a mensagem de uma forma muito clara. A gente consegue muito entender muito bem, né? Assim, da forma como nós, assim, cidadãos, a gente consegue mesmo ir lá e exigir os nossos direitos e também, né, exercer os nossos deveres. Muito obrigada por esse momento, né? Foi assim, maravilhoso, como sempre é, né? E quero te dizer também que as portas estão abertas, tá? Sempre que você quiser. Se quiser sugerir também algum tema para o próximo, já fica à vontade. Sim. Então, vamos sim, eu agradeço a sua atenção, agradeço novamente o convite. Foi um prazer novamente estar aqui com você. É sempre uma troca muito significativa, muito relevante. É sempre muito bom participar e eu estou à disposição. Assim que a gente quiser outra live, a gente está à disposição. Tá bom, Jaque? Muito obrigada. Então, gente, obrigado vocês que ficaram aqui. Amanhã eu vou disponibilizar a live lá no YouTube, mas eu deixo o link aqui para vocês. Sigam a página do Dr. Saulo, ele sempre está postando temas assim que são muito pertinentes no nosso dia a dia, com uma linguagem muito interessante para nós que somos leigos aqui no direito. Tenho certeza que vocês vão achar conteúdos assim maravilhosos. Muito obrigada, a companhia de vocês. Uma boa noite e a gente se vê na próxima. Obrigado, boa noite. Tchau.